Graça, justiça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré sejam com todos e com todas. Chorando com os que choram. Todos, todas e todes. Nós precisamos de uma mensagem pastoral de consolo, uma mensagem de alívio e de esperança nesses dias. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É isso que está registrado pelo apóstolo em Romanos. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo, ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Marcos 16, de 9 a 10. É interessante que aqui a gente olha um texto do Evangelho mostrando exatamente esse ambiente de você se aproximar com a notícia da ressurreição para pessoas que estão chorando e que estão entristecidas. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria conversar com vocês. Nós temos um mandamento como seguidores de Jesus de Nazaré, que é chorar junto, chorar com os que choram. E assim é bom prestar atenção e colocar o pezinho no chão para entender que o choro sempre será inevitável. Somos pessoas imperfeitas vivendo em um mundo imperfeito com relacionamentos imperfeitos. Então, num mundo, numa realidade dessa, não tem como não se machucar, não tem como não sofrer, não tem como ficar sem chorar. E ainda bem que existe o choro como bênção de Deus para momentos assim. Somente quando tudo estiver consumado e finalmente o reino de justiça e paz de Jesus de Nazaré for uma realidade plena e eterna, somente nesse momento é que seremos pessoas perfeitas, com relacionamentos perfeitos, em um mundo perfeito, com a justiça correndo como rio caudaloso, de uma forma muito clara, transbordando as margens desse lugar, desse espaço, desse etos eterno do reino de Deus. Mas tem tempo que é tempo de chorar. Nós já estamos hoje ultrapassando 42 mil mortes. É muita gente que partiu, muita gente sofrendo os seus mortos, doendo com os seus mortos, com as partidas, com as perdas terríveis. Há muito luto e muito pranto doído em nossa nação. E a nossa observação vamos olhar para o Evangelho. Maria Madalena também chorava quando Jesus a encontrou ali, quando ele se apresenta, se revela a ela, aparece a ela depois de ressuscitado. É bom lembrar que um momento antes da semana chamada Santa, Jesus ali, ele vai até Lázaro e tem um texto extraordinário de Jesus, que é um trecho muito curtinho, mas que é muito fundamental para a gente compreender essa humanidade e empatia de Jesus. Jesus chorou. Então Jesus é o Deus que chora junto com a gente. E o choro de Deus é o nosso choro, e o nosso choro é o choro de Deus. Mas quando eu olho para esse texto aqui, eu entendo isso, que a primeira coisa é isso. Maria Madalena vai com a mensagem e a notícia da ressurreição e encontra os amigos e os discípulos que estavam reunidos entristecidos e chorando. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para a gente, para que pudéssemos entender e compreender. Choremos os nossos mortos. Choremos com quem chora os seus mortos. Choremos os mortos do nosso país e da nossa nação. É tempo de chorar. Chorar com os que choram, energizados pelo poder da ressurreição de Jesus de Nazaré. Mas não só isso, consolemo-nos juntos. Não só choremos juntos, mas consolemo-nos juntos.
Você sabe que em um contexto de dor e de tristeza e desesperança, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E olha só que interessante. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então isso é importante. Ele diz assim, portanto, consolai-vos com essas palavras. E é uma coisa importante aqui, viu? Eu afirmo e vou repetir o que direi agora. Afirmo, somente a morte, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão e a volta de Jesus de Nazaré devem nos consolar em nossos vales de morte, em nossos vales de lágrimas doídas. Vou repetir. Somente a certeza da morte, do sepultamento, da ressurreição, da ascensão e da volta de Jesus é que pode nos encher dessa energia, do poder da ressurreição para nos trazer conforto e consolo. Sim, Jesus voltará. Sim, vamos nos reencontrar. Sim, vamos nos reconhecer. Porque Jesus foi reconhecido pelos apóstolos depois de ressuscitado, no corpo ressuscitado. E essa é a minha convicção de que nós vamos nos reconhecer. Onde finalmente seremos pessoas perfeitas com relacionamentos perfeitos em um mundo perfeito. Agora atenção, atenção por favor. Precisamos de verdade o tempo todo ficar alertando para a religiosidade da espiritosfera. O tempo todo tem que ter esse toque, que nos aliena e engana. E entender que o Evangelho do Reino de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus é uma realidade para hoje, no agora, na vida como ela é. Somos sal da terra na terra, somos luz do mundo no mundo, somos o fermento que leveda toda a massa que é a nossa sociedade. Nossa fé em Jesus de Nazaré se manifesta na história. A nossa praxe cristã, como discípulos e discípulas, acontece no tempo, no espaço, no território e nas relações humanas. Mas não podemos esquecer de algumas coisas importantes, que eu acho que é daí que também brota o fruto de esperança. Somos peregrinos aqui não é o nosso lugar, estamos aqui de passagem. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, seríamos as mais miseráveis das pessoas. Tudo palavra do Evangelho. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavras de Jesus de Nazaré. Jesus nos consolou, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. É importante prestar atenção nisso aí, sobre a questão da volta do nosso Senhor Jesus, e entender que tudo passa. Absolutamente tudo passa. E tem um texto do Larrañaga que eu gosto muito de ler. Olha isso aqui. A própria essência da história é o ato de passar. Há 300 anos nessa cidade habitavam pessoas com seus dramas e paixões. Há 200 anos, outra geração com seus próprios dramas. Agora outra, daqui a um século, outra mais. As gerações passam arrastando suas dores e alegrias ao abismo do silêncio.
Um dia passará também a cidade, levando nos ombros a sua carga histórica, como ocorreu com a Babilônia, com Nínive, com Tebas, entre outras ilusões, paixões, fantasias, projetos, tudo é inexoravelmente arrastado rumo ao oceano da inexistência. Então, para que sofrer por coisas que hoje são e amanhã deixarão de ser? Tudo é sepultado no templo do silêncio. Tudo é sepultado no templo do silêncio, como os rios são sepultados no mar. Deixe que os fenômenos nasçam, brilhem e desapareçam como os vagalumes. Deus nunca passa. Instale-se firmemente nessa rocha e seja feliz. Aí não tem como não lembrar de Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Olha só que interessante, eleva o pensamento ao céu, sobe, por nada te angusties, nada te perturbe, a Jesus segue, com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis. Sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. E essa consolação que vamos sendo consolados, como o apóstolo Paulo mesmo falou e ensinou, que foi consolado por Deus no momento mais horroroso da sua vida, que chegou a desesperar da vida, com a consolação que estamos sendo consolados nós, pelo Pai de todas as consolações, aí nós vamos consolando uns aos outros. O poder da ressurreição em nós nos transforma em consoladores, cheios e guiados pelo Divino Consolador. Consolar os que precisam de consolo, energizados pelo poder da ressurreição de Jesus de Nazaré. E por fim, esperancemo-nos juntos. Que o poder da ressurreição de Jesus venha sobre nós e nos encha de consolação, mas de esperança em meio aos nossos lutos e às nossas perdas. Quando ressuscitamos com Cristo, nós entramos num estado de esperança. O testemunho de ressurreição de Cristo, o poder da ressurreição de Jesus age em nós e termina fazendo brotar e exalar esperança. Paulo expressa isso em Filipenses 3 e ele diz de forma incrível: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Para ver, para experimentar de alguma maneira que possa chegar à ressurreição dentre os mortos. E ele vai dizendo exatamente isso, que ele tem tudo por jogado como refúgio para que ele pudesse alcançar Cristo. Essa compreensão de Paulo, que ele vai repetir lá em Romanos. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de quem a sujeitou. Na esperança, presta atenção, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E Paulo fala isso várias vezes, vai voltar nesse tema de novo em Romanos, no final do capítulo, que eu vou ler aqui como a bênção nossa final.
Mas como deixar de passar os olhos também no livro de Hebreus? Hebreus 6, de 9 a 12. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança. Isso é lindo. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aí o versículo de 18 a 20, olha que coisa linda. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é tão bonito. Irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, que o poder da ressurreição em nós possa nos transformar em revolucionários da esperança. Da esperança. Chorar com quem está chorando, consolar quem está precisando de consolo, mas esperançar quem está desesperado e sem esperança. Sair por aí, sabe como? Ministrando essa seguinte bênção. Que Deus, a fonte de toda esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esperançar com os que precisam de esperança, energizados pelo poder da ressurreição de Jesus de Nazaré. E concluindo, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos dê sempre uma pastoral de lamento, marcada pelo choro, chorando com os que choram, consolando uns aos outros e esperançando quem está sem esperança. Porque o Deus que enxuga, chora com a gente, mas enxuga todas as nossas lágrimas do lado de cada eternidade, enxugará definitivamente todas as nossas lágrimas do lado de lá da eternidade, quando tudo estiver consumado e o reino plenamente instalado. Sérgio Pimenta tem um poema lindo que se fez música, que é Só Quem Sofreu. Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmite todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou, sofrendo como um homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu, e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de atender, entender, acolher, se identificar a todo homem. Perceba que é o poder da ressurreição que nos faz, que nos envolve, para a gente poder chorar com quem está chorando, consolar quem está precisando de consolação e esperançar quem está sem esperança. Santo André, 4 de junho de 2020, eu chorava a dor de alguns amigos que perdi, uma parente que perdi, e tanta gente passando por tanta dor, tanto sofrimento, tanto luto. E eu escrevi isso aqui e encerro com isso, esse nosso papo. Pote de dor. Há espaço demais em mim para tristuras e dores. Não queria assim. Minha alma quase saturada por muitas melancolias deseja respirar aliviada.
pesaroso, insisto na jornada. Entre lutos eu luto, buscando com muitos a pousada. Um oásis, um canto para descansar, uma rede, um eterno cochilo, uma aurora orvalhada pelo esperançar. Sentir-se acolhido, a perceber-se seguro, reconhecer-se pertencente, ver-se em missão pelo mundo, seguir doído e contente, com poucas amizades e amores, seguir sendo abrigo, seguir sendo refúgio, seguir sendo família e camarada de todas as partilhas. Que o Senhor me abençoe e abençoe você, e nos abençoe e nos guarde, e seja a boa mão do Senhor sobre você, e que a gente siga agarrado nos poderosos méritos de Jesus de Nazaré, que de forma extraordinária morreu, foi torturado, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu ao céu e um dia voltará para nos buscar. Deus abençoe vocês. Beijo bento para todo mundo.